Os atos e martírio de São Mateus o Apóstolo. Por volta daquele tempo, Mateus, o Kadosh, apóstolo e evangelista do ungido, descansava na montanha e orava descalço com sua túnica e vestes apostólicas. E Yeshua veio até Mateus com a aparência das criancinhas que cantam no paraíso e disse a ele: Que a Shalom esteja contigo, Mateus. E Mateus, fitando-o sem saber quem ele era, disse: Que a graça seja convosco e Shalom, ó criança bem-aventurada. E por que você veio até mim, deixando para trás os que cantam no paraíso os deleites de lá? Pois aqui o lugar é um deserto. E que tipo de mesa te prepararei? Ó criança, eu não sei, porque não tenho pão nem cântaro de azeite. Além do mais, mesmo os ventos descansam, de forma a não jogarem das árvores ao chão nada que se possa comer. Porque para conseguir jejuar por 40 dias, me alimentando apenas das frutas que caem com o mover das árvores, glorifico a meu Yahushua. Agora, portanto, o que devo te oferecer, belo garoto? Não há sequer água por aqui, para que eu possa lavar os teus pés. E a criança disse: O que você está dizendo, ó Mateus? Compreenda e saiba que o bom discurso é melhor do que o novilho. Palavras de humildade, melhores do que cada hortaliça do campo. Uma palavra doce é como o perfume do amor. Um semblante jovial, melhor do que comer. Um aspecto agradável é como a aparência da doçura. Entenda, Mateus, e saiba que eu sou o paraíso, que eu sou o Consolador. Eu sou o poder das potências superiores. Eu sou a força daqueles que se dominam. Eu sou a coroa das virgens. Eu sou o autocontrole dos que já foram cansados, o orgulho das viúvas, a defesa das crianças, a fundação da congregação, o reino dos bispos, a glória dos presbíteros, o louvor dos diáconos. Seja homem, seja forte, Mateus, em tais palavras. E Mateus disse: A sua visão completamente me felicita, ó criança. Além do mais, tuas palavras estão cheias de vida, pois certamente sua face brilha mais que o relâmpago, e suas palavras são dulcíssimas, e que de fato te vi no paraíso quando você cantou com as outras crianças que foram assassinadas em Belém. Eu muito bem sei, mas como você subitamente se aproximou, isto é o que me surpreende. Mas eu te pergunto uma coisa, ó criança. Aquele ímpio Herodes, onde está? A criança responde: Como você me perguntou, ouça onde ele está. Ele habita de fato no Sheol, e lá foi preparado para ele um fogo insaciável, inferno eterno, lamaçal, espumento, verme que não dorme, porque ele matou 3.000 bebês, na intenção de assassinar o menino Yahshua, o ancião dos tempos. Mas eu sou pai de todas estas eras. Agora, portanto, Mateus, pegue este meu cajado, desça a montanha e vá até Mirna, a cidade dos canibais, e o plante no portão da igreja que você fundou com André. Assim que você o tiver plantado, ele se tornará uma grande árvore, frondosa e com muitos ramos, cujos galhos se estenderão até 30 cúbitos. De cada galho os frutos serão diferentes, tanto na aparência como no sabor, e do topo da árvore fluirá muito mel. E sua raiz fluirá uma grande fonte, dando de beber por todo o país. E nele criaturas que nadam e rastejam, nele os canibais se lavarão, e comerão do fruto das árvores da videira e do mel. Seus corpos se transformarão, suas formas serão alteradas ao ponto de se assemelharem a outros homens. Eles terão vergonha da nudez de seus corpos, vestirão as roupas dos cordeiros das ovelhas, e não mais comerão alimentos impuros. Haverá para eles fogo em grande abundância, preparando os sacrifícios das oferendas. E assarão seus pães com fogo. Eles verão uns aos outros com a aparência dos outros homens, me reconhecerão e glorificarão a meu Pai que está nos céus. Então agora se apresse, Mateus, e desça aqui, porque o partir do seu corpo através do fogo está próximo, assim como a coroa de sua perseverança. E a criança, ao dizer isto, entregou o cajado e foi levado aos céus. E Mateus desceu da montanha, se apressando até a cidade. E quando ele estava perto de entrar na cidade, Fulvana, a esposa do rei, se encontrou com ele, junto com seu filho Fulvano e sua esposa Eva, que estavam possuídos por um espírito impuro, e gritavam aos brados: O que eu trouxe até aqui de novo, Mateus? Ou quem foi que te entregou o cajado de nossa destruição? Pois também vemos ao menino Yeshua, o filho de Elion, que está contigo. Não vá então, ó Mateus, plantar o cajado para que seja alimento e para a transformação dos canibais, pois eu já sei o que eu vou te fazer. Pois desde que você me expulsou desta cidade e me impediu de realizar meus desejos entre os canibais, veja, eu levantarei contra você o rei desta cidade, e ele o queimará vivo. E Mateus, pondo as mãos sobre cada um dos processos, afugentou os demônios, libertou as pessoas, e elas o seguiram.
E assim que a história ficou conhecida, o bispo Platão, ao ouvir falar da presença do Kadosh apóstolo Mateus, foi ao seu encontro com todo o clero, e caindo ao chão, beijaram os seus pés. Mateus os levantou, entrou com eles na igreja, e o menino Yashua também estava com ele. E Mateus, ao chegar na entrada da congregação, ficou em cima de uma certa rocha imponente e firme. E quando a cidade inteira, por pressa, se agrupou, especialmente os irmãos que creram, começou a dizer: Homens e mulheres que surgem diante de nós, que outrora criam no universo, mas se conhecia ele que criou e tem sustentado o universo. Até agora adorando o sátiro e escarnecido por 10.000 falsos deuses, mas que agora, através de Yashua, ungido, reconhece o seu único soberano e ao juiz, que puseram de lado a enormidade comensurável do mal, e se revestiram do amor que se assemelha com a ternura para com os homens. Outrora, estranhos ao ungido, mas agora o confessando como Salvador e soberano, anteriormente disformes, mas agora transformados através do ungido. Vejam, o cajado que estão vendo na minha mão, que é Yashua, de quem vocês creram e continuarão crendo, me entregou. E reconheço as riquezas da maravilha que ele hoje realiza por vocês. Pois vejam, eu plantarei esse cajado neste lugar, e ele será um sinal para as suas gerações, e se transformará em uma grande árvore frondosa e florescente, com seus lindos frutos agradáveis aos olhos. E a fragrância de perfumes emanará dela. Haverá uma videira enrolada em torno dela, cheia de cachos, e de sua copa escorrerá mel. Toda criatura que voa encontrará abrigo em seus galhos, e uma fonte de água fluirá de sua raiz, com animais que nadam e rastejam, dando de beber a toda a região. Quando terminou de dizer isto, ele clamou pelo nome de Yashua Salvador, fixou seu cajado no chão, e imediatamente ele cresceu a um cúbito, de maneira visivelmente estranha e maravilhosa, pois o cajado, projetando-se para o alto, aumentou de tamanho e cresceu, tornando-se uma grande árvore, como disse Mateus. E o apóstolo disse: Vão até a fonte e lavem seus corpos nela. E então partilhe dos frutos da árvore, da videira e do mel. Bebam da fonte, e a aparência de vocês será transformada na semelhança de homens. Depois disso, quando entrarem na congregação, vocês claramente reconhecerão que creram no soberano vivo e verdadeiro, e depois de fazer todas essas coisas, perceberam que a aparência deles havia se tornado como a de Mateus. Então, depois que entraram na congregação, eles adoraram e glorificaram o soberano. E quando havia se transformado, souberam que estavam nus, e cada um correu apressadamente para sua casa para cobrir sua nudez, porque sentiram vergonha. E Mateus e Platão ficaram na congregação, onde pernotaram e deram glória ao soberano. E lá também estava a esposa do rei, e seu filho com sua esposa, e eles imploraram ao apóstolo que os desse o selo do ungido. E Mateus deu ordens a Platão, que se apresentou, e os batizou na água da fonte da árvore. Logo depois, ao entrarem na congregação, eles comungaram nos santos mistérios do ungido. Se regozijaram e ali pernotaram, acompanhados dos apóstolos e de muitos outros que vieram com eles. E todos na congregação cantaram a noite toda, glorificando ao soberano. E quando o dia nasceu por completo, o bendito Mateus, acompanhado do bispo Platão, ficou de pé no lugar onde havia plantado o cajado, e viu que o cajado havia crescido e se tornado uma grande árvore, com uma videira que se enrolava em volta dela, e o mel que escorria de cima até a raiz, e que a árvore era magnífica e florescente, como as plantas do paraíso, e que um rio fluía de suas raízes, irrigando toda a terra da cidade de Mirna. E todos correram juntos e comeram do fruto da árvore e da videira, tanto quanto quiseram. E quando o que aconteceu foi relatado no palácio, o rei Fulvano, ciente do que Mateus havia feito com sua esposa, seu filho e sua nora, se alegrou por um tempo com a purificação deles. Mas ao ver que eles não se separavam de Mateus, ficou enfurecido e, tomado pelo ódio, determinado a matá-lo no fogo. E naquela noite, quando o rei pretendia capturar Mateus, Yashua apareceu a Mateus e disse: Eu sempre estarei contigo para te salvar, Mateus. Seja forte, seja homem. E o bendito Mateus, acordando e cobrindo seu corpo por completo, se levantou ao alvorecer do dia e entrou na congregação. Se ajoelhando, orou fervorosamente. Então chegou o bispo com o clero e começaram a orar em comunidade, glorificando ao soberano. E quando terminaram a oração, o bispo Platão disse: Que a Shalom esteja contigo, Mateus, apóstolo do ungido. E o bendito Mateus o disse: Que a Shalom esteja com você. E quando eles se sentaram, o apóstolo disse ao bispo Platão e a todo o clero: Eu desejo que vocês, meus filhos, saibam que Yashua me declarou que o rei desta cidade enviará soldados contra mim, pois o diabo se apossou dele e o armou decididamente contra nós. Mas então
nos entreguemos a Yahushua, e ele nos libertará de toda tribulação e a todos que nele creram. E o rei, tramando capturar o bendito Mateus, e vendo também que os crentes eram muitos, incorreu em grande erro, e enfrentava grandes dificuldades. Então o diabo maléfico e impuro que havia saído da esposa do rei e de seu filho e nora, expulso por Mateus, ao se transformar na aparência de um soldado, apresentou-se ao rei e disse: Ó rei, por que esse estrangeiro e feiticeiro põe à prova? Você não sabe que ele foi um publicano, mas que agora foi chamado de apóstolo por Yahushua, que foi crucificado pelos judeus? Veja que tua esposa, teu filho e tua nora, instruídos por ele, creram nele e junto com ele cantam na congregação. E veja que agora Mateus está saindo, acompanhado de Platão, rumo ao portão chamado Pesado. Mas se apresse, e os encontrará, e fará com ele tudo o que agradar aos teus olhos. Quando o rei ouviu estas coisas, ainda mais aborrecido pelo suposto soldado, enviou contra o bendito Mateus 4 soldados, ameaçados por ele, que disse: A não ser que vocês tragam Mateus a mim, eu os queimarei vivos, e o castigo que ele deve sofrer, vocês é que sofrerão. E os soldados, assim ameaçados pelo rei, foram armados até onde o apóstolo Mateus e o bispo Platão se encontravam. Ao se aproximarem, escutavam o que diziam, mas não conseguiam ver ninguém. Quando voltaram, disseram ao rei: Te imploramos, ó rei, pois fomos até lá e não encontramos ninguém, mas só ouvimos as vozes das pessoas conversando. E o rei, furioso e abrasado como fogo, ordenou o envio de outros 10 soldados canibais, dizendo: Vão furtivamente até o lugar e o despedacem vivos, e devorem Mateus e Platão que está com ele. E quando se aproximavam do abençoado Mateus, o Salvador Yahushua, ungido, na semelhança de um belíssimo menino segurando uma tocha de fogo, queimou os olhos deles. E eles, depois de gritarem e jogarem longe suas armas, fugiram e foram até o rei emudecidos. E o demônio que antes havia se apresentado ao rei na forma de um soldado, novamente se transformou em soldado. Se apresentou ao rei e disse: Veja, ó rei, que este estrangeiro os enfeitiçou a todos. Aprenda então como derrotá-los. O rei disse a ele: Primeiro me diga onde está a força dele, para que eu saiba. E eu formarei contra ele uma grande tropa. E o demônio, compelido por um anjo, disse ao rei: Como você quer ouvir tudo a respeito dele, ó rei? Eu te contarei toda a verdade. De fato, a não ser que estiver disposto a ser derrotado por ele, seu esforço é em vão, e não conseguirá feri-lo. Mas se quiser capturá-lo, será afligido por ele com a cegueira e será paralisado. E se tu enviares um exército contra ele, eles também serão afligidos com a cegueira e serão paralisados. E nós, que somos mesmo 7 demônios impuros, iremos imediatamente e destruiremos a você e a todo o seu acampamento, e destruiremos a toda a cidade com relâmpagos, exceto aos que confessam ao terrível e sagrado nome do ungido, pois onde quer que eles deem um passo adiante, nós dali perseguidos fugiremos. E se você atear fogo nele, a ele tal fogo será como orvalho. E se você o trancar numa fornalha, a ele a fornalha será uma igreja. E se você o acorrentar na prisão e trancar os pavimentos, a ele as portas espontaneamente se abrirão, e todos os que creem naquele nome entrarão, e dirão: Esta prisão é uma congregação do soberano vivo, e uma santa habitação para os que vivem em solidão. Veja, ó rei, eu te contei toda a verdade. O rei então diz ao pretenso soldado: Como eu não conheço Mateus, venha comigo e me mostre de longe quem ele é. E leve meu ouro quanto você quiser, ou vá você mesmo e o mate com sua espada, ele e seu comparsa Platão. O demônio responde: Eu não posso matá-lo, nem sequer ouso olhar sua face, visto que ele destruiu toda a nossa geração através do nome do ungido, proclamado por ele. O rei disse a ele: E quem é você? Ele disse: Eu sou o demônio que habitava sua esposa, e teu filho e tua nora. E meu nome é Asmodeu, e este Mateus me expulsou deles. E agora veja que tua esposa e teu filho e tua nora cantam com ele na congregação. Eu sei, ó rei, que depois disso você também crerá nele. O rei disse a ele: Quem quer que seja espírito imundo de muitas formas, eu te conjuro pelo Criador, a quem ele que chama de Mateus proclama, que vá embora daqui sem fazer mal a ninguém. Imediatamente o demônio, não mais como um soldado, mas como fumaça, se tornou invisível. E enquanto fugia, gritou: Ó nome secreto, armado contra nós, eu te rogo, Mateus, servo do Criador, Kadosh, que me perdoe, e eu não mais habitarei nessa cidade. Fique com os teus, mas eu irei embora para o fogo eterno. Então o rei, muito amedrontado com a resposta do demônio, se aquietou naquele dia. E quando veio a noite, se conseguiu dormir por estar com fome,
Ele se levantou ao alvorecer e foi até a congregação com apenas 2 soldados desarmados, para que pudessem matá-lo. Ele chamou 2 dos amigos de Mateus e disse: Se apresentem a Mateus, e digam a ele que desejo ser seu discípulo. E quando Mateus ouviu tal coisa, sabendo da astúcia do tirano, tendo também sido advertido por uma aparição do Salvador, saiu da congregação guiado pela mão de Platão e ficou no portão da congregação. E eles disseram ao rei: Veja, ele está à tua vista. E ele disse: No entanto, eu não vejo ninguém, pois ele estava cego pelo poder do Criador. E ele começou a exclamar: Ai de mim, miserável, que mal me sobreveio para que meus olhos ficassem cegos e meus membros paralisados. Ó Asmodeus, Beelzebu, Satanás, tudo o que você me disse me aconteceu. Mas te rogo, ó Mateus, servo do Criador, me perdoe como arauto do bom Criador, pois certamente Yeshua, que proclamaste 3 dias atrás, me apareceu no meio da noite, todo resplandecente como um relâmpago, como um belíssimo jovem, e me disse: Como você está cultivando conselhos maldosos da impiedade de teu coração acerca de meu servo Mateus, saiba que eu já o revelei que através de você virá a libertação de seu corpo. Imediatamente eu vi subir aos céus. Se, portanto, ele é o seu Criador, e se ele deseja que seu corpo seja depois enterrado em nossa cidade como testemunho da salvação das gerações e pelo banimento dos demônios, eu me conscientizarei da verdade através disso. Por você impor as suas mãos sobre mim, e eu receberei a minha visão. E o apóstolo impôs as mãos sobre seus olhos e disse: Efatá. E Yeshua o devolveu a visão imediatamente. E imediatamente o rei, agarrando o apóstolo e o guiando com a mão direita, o levou astuciosamente até o palácio. E Platão, que estava à mão esquerda de Mateus, o acompanhou se apegando a ele. Então Mateus disse: Ó tirano argucioso, há quanto tempo você não realiza as obras de seu pai, o diabo? E ele ficou furioso com o que foi dito, pois percebeu que eu infligiria uma morte mais amarga, pois decidiu assassiná-lo no fogo. E ele convocou vários carrascos e ordenou que o levassem embora para um lugar próximo à praia, onde a execução de malfeitores habitualmente ocorria, e os disse: Ele diz que é o Criador que proclama liberta do fogo aos que nele creem. Então, após o deitarem ao chão e o esticarem, perfurem suas mãos e pés com pregos de ferro, o cubram com papel encharcado de óleo de golfinho e joguem em cima enxofre, asfalto e piche, e por cima põem estopa e gravetos. Então ponham fogo nele, e se alguém da mesma tribo se levantar contra você, deverá receber o mesmo castigo. E o apóstolo exortou aos irmãos que permanecessem destemerosos, que se alegrassem e que o acompanhassem com grande humildade, cantando e louvando ao Criador, porque eles foram considerados dignos de ter as relíquias do apóstolo. Ao chegar ao lugar, os carrascos com bestas selvagens de grande maldade pregaram ao chão as mãos e os pés de Mateus com longos pregos, e tendo feito tudo como foram comandados, acederam fogo. E eles, de fato, se esforçaram estreitamente, mantendo as chamas acesas em volta. Mas todo o fogo se transformou em orvalho, de forma que os irmãos, se regozijando, exclamaram: O único Criador é o dos cristãos, que ajuda Mateus, em que também temos crido. O único Criador é dos cristãos, que preserva seu próprio apóstolo no fogo. E pela voz, a cidade se estremeceu. E alguns dos carrascos se apresentaram ao rei e disseram: Nós, de fato, ó rei, com toda a sorte de maquinação de vingança, acendemos o fogo. Mas o bruxo, por um certo nome, o apaga, chamando o ungido, invocando seu madeiro. Os cristãos o cercaram, brincaram com o fogo, andaram sobre as chamas com os pés descalços, e riram de nós, e nós fugimos envergonhados. Então ele ordenou a uma multidão que levassem os carvões em brasa da fornalha do palácio, e os 12 deuses do ouro e prata, e que os colocassem, como comandou, em um círculo em torno do bruxo, para que não enfeitiçasse o fogo da fornalha do palácio. Como havia muitos carrascos e soldados, alguns levaram os carvões, e outros carregaram os deuses até lá. O rei os acompanhou alerta para caso alguns dos cristãos roubassem um dos seus deuses, ou enfeitiçasse o fogo. Quando se aproximaram do lugar onde o apóstolo foi pregado, sua face estava a olhar para os céus, com todo o seu corpo coberto de papel e muitos gravetos até a altura de 10 cúbitos. E o rei ordenou aos soldados que pusessem os deuses em círculo em volta de Mateus, a 5 cúbitos de distância, firmemente amarrados para não caírem. Novamente ordenou que os carvões fossem jogados e que o fogo fosse ateado em todos os pontos. Mateus, ao olhar para os céus, exclamou: Ó Pai Criador, ó Salvador Yahushua ungido, me liberte e queime os deuses que eles adoram. E deixe que o fogo também persiga o rei até seu palácio.
mas não para destruí-lo, pois talvez ele se arrependa e se converta. E quando ele viu o fogo alcançar uma altura monstruosa, o rei, pensando que Mateus estivesse carbonizado, gargalhou e disse: Sua mágica te adiantou de algum modo, Mateus? Será que teu salvador pode ajudar agora? E quando ele disse isso, surgiu uma maravilha assustadora, pois todo o fogo com a madeira se afastaram de Mateus e se despejaram em volta sobre os deuses deles, de forma que nada do ouro ou da prata foi mais visto. O rei fugiu e disse: Ai de mim, pois meus deuses foram destruídos pela repreensão de Mateus, cujo peso atingia 1000 talentos de ouro e 1000 talentos de prata. Melhores são os deuses de pedra e de barro, pois não são nem derretidos e nem roubados. E quando o fogo havia totalmente destruído os deuses deles e queimado muitos soldados, uma outra maravilha ainda mais estranha aconteceu, pois o fogo, com a aparência de um enorme e ameaçador dragão, perseguiu o tirano até o palácio, correndo para cá e para lá ao redor do rei, sem deixá-lo entrar no palácio. E o rei, perseguido pelo fogo, sem poder entrar no palácio, voltou para onde Mateus estava e clamou, dizendo: Eu te imploro, seja lá quem você for, ó armadura, se um mago, feiticeiro, ou Deus, ou um anjo do Criador, a quem tão grande pira não tocou, me livre desse medonho e flamejante dragão. Se esqueça do mal que cometi, como quando você me devolveu a visão. E Mateus, depois de repreender o fogo, das chamas terem se extinguido e do dragão ter desaparecido, levantou seus olhos aos céus, orou em hebraico e encomendou seu espírito a Iá, dizendo: Que a Shalom esteja contigo. E após glorificar o soberano, ele descansou por volta da 6ª hora. O rei, que havia ordenado que mais soldados fossem até lá, levando sua cama do palácio com muitos adornos de ouro, ordenou que deitassem o apóstolo nela e que o carregasse até o palácio. O corpo do apóstolo estava deitado como se estivesse dormindo, com seu manto e sua túnica imaculados pelo fogo. E às vezes eles os viam na cama, e às vezes seguindo, às vezes acompanhando a cama, com sua mão direita sobre a cabeça de Platão, cantando junto com a multidão, de forma que tanto o rei como os soldados ficaram perplexos. Muitos doentes e endemoniados, tendo apenas tocado a cama, foram curados, e tantos quanto tinham uma aparência bestial, naquele exato momento foram transformados na aparência de outros homens. Assim que a cama foi levada para dentro do palácio, nós vimos Mateus se levantar, por assim dizer, da cama e subir aos céus, guiado pela mão por um lindo menino. E 12 homens com vestes brilhantes vieram se encontrar com ele, usando coroas de ouro perpetuamente reluzentes em suas cabeças. Vimos como aquela criança coroou Mateus, para que fosse como eles, e como num relampejo foram para os céus. O rei ficou no portão do palácio e ordenou que ninguém entrasse exceto os soldados que carregavam a cama. Após fechar as portas, ordenou que fosse preparado um sarcófago de ferro, colocou o corpo de Mateus nele e o lacrou com chumbo. À meia-noite, sem que ninguém soubesse através do portão oriental do palácio, o colocou em um barco e o jogou em alto mar. Por toda a noite os irmãos permaneceram ao portão do palácio, pernoitando a cantar, e quando veio a aurora houve uma voz: Ó bispo Platão, carrega o evangelho e saltério de Davi. Acompanhe a multidão dos irmãos para o leste do palácio. Cantando aleluia, leia o evangelho e traga como oferenda o sagrado pão. Depois de espremer 3 cachos da videira e uma taça, comungue comigo, da maneira que o Salvador Yahushua nos ensinou a oferecer quando ressuscitou dos mortos no 3º dia. E o bispo, após correr para dentro da congregação, levando consigo o evangelho e o saltério de Davi, e de reunir os presbíteros e a multidão dos irmãos, foi até o leste do palácio ao alvorecer do dia. Após ordenar ao cantor que subisse em uma certa rocha imponente, começou a louvar com cânticos um hino ao Criador. Precioso aos olhos do Criador é a morte de seus santos. E novamente, me deitei, adormeci, me levanto, porque Iá me sustenta. Escutaram o cântico de Davi. Não deve quem está morto ressuscitar? Agora eu mesmo ressuscitarei, diz Iá. E todos proclamaram aleluia. O bispo leu o evangelho, e todos exclamaram: Glória a ti, tu que foste glorificado nos céus e na terra. Então ofereceram a dádiva da oferenda sagrada por Mateus. E após compartilharem dos imaculados e vivificantes mistérios do ungido em ação de graças, todos glorificaram ao soberano. Por volta da 6ª hora, Platão observou longe no mar a uma certa distância, e eis que Mateus estava de pé sobre o mar, acompanhado de 2 homens, um de cada lado, com suas vestes a brilhar, e um lindo menino à frente deles. E todos os irmãos viram estas coisas e as ouviram, dizendo amém, aleluia. Era possível ver o mar imóvel como uma pedra de cristal, e o lindo menino adiante deles, quando das profundezas do mar surgiu um madeiro e atrás dele o sarcófago a subir com o corpo de Mateus. E na hora da crucificação, o menino colocou o sarcófago ao chão
atrás do palácio voltado para o oriente, onde o bispo havia oferecido o sacrifício por Mateus. E o rei, quando viu estas coisas do terraço da casa, aterrorizado saiu do palácio, correu e adorou voltado para o leste, onde estava o sarcófago, prostrando-se perante o bispo, os presbíteros e o diácono arrependido, e confessou dizendo: verdadeiramente eu creio no Altíssimo verdadeiro, ungido Yahushua. Eu imploro, me dê o selo do ungido, e eu te darei meu palácio, um testemunho de Mateus, e você colocará o sarcófago na minha cama dourada, no salão de jantar apenas depois de me batizar. Me dê a comunhão da Eucaristia do ungido. E o bispo, depois de orar, de ordenar que ele tirasse suas roupas, de o examinar por um bom tempo, e depois dele ter se confessado e planteado acerca de tudo o que havia cometido, o selou, ungiu com óleo e o mergulhou no mar. E quando ele emergiu das águas, ordenou que pusesse vestes esplêndidas, e então, após dar louvores e graças, de comungar com o sagrado pão e cálice misto, o bispo primeiro os ofereceu ao rei, dizendo: que este, o corpo do ungido, e este cálice seu sangue derramado por nós, seja para ti a remissão dos pecados para a vida. E uma voz ressoou das alturas: Amém, Amém, Amém. E quando ele assim comungou com temor e alegria, o apóstolo apareceu e disse: Rei Fulvano, seu nome não mais será Fulvano, mas de agora em diante você será chamado Mateus. E você, filho do rei, não mais será chamado Fulvano, mas Mateus também. E você, Zifágia, esposa do rei, se chamará Sofia. E Eva, esposa de seu filho, se chamará Sínese. Seus nomes serão escritos nos céus, e seus ventres não falharão de geração em geração. Na mesma hora, Mateus nomeou ao rei um presbítero. Ele tinha 37 anos de idade, e o filho do rei ele nomeou diácono, com 17 anos de idade. A esposa do rei nomeou presbítera, e a esposa de seu filho nomeou diaconisa, também com 17 anos de idade. E assim ele os abençoou, dizendo: que as bênçãos e a graça de nosso Mariá e Yahushua sejam convosco pelos séculos dos séculos. Então o rei, despertando de seu sono, se alegrou com toda a sua casa com a visão do santo apóstolo Mateus e louvou a Iá. Após entrar em seu palácio, o rei despedaçou todos os seus ídolos e assim decretou aos habitantes de seu reino por escrito: Rei Mateus, para todos sob meu reino, saudações. O ungido veio sobre a terra e salvou a raça humana, visto que os tais deuses foram desmascarados como impostores, destruidores de almas e conspiradores contra a raça humana, de onde, após brilhar em outras terras, a graça divina veio até nós, que reconhecemos a enganação dos ídolos, que é fútil e ilusória. Parece ser bom para a nossa divindade que não existam muitos deuses, mas um, e um apenas, o Criador que está nos céus. E vocês, tendo recebido este nosso decreto, mantenham seus propósitos, quebrando aos pedaços e destruindo todos os ídolos. De agora em diante, se alguém for pego servindo a ídolos ou escondendo, tal pessoa estará sujeita ao castigo da espada. Fiquem todos bem, sabendo que também estamos bem. E quando esta ordem foi distribuída, todos regozijando e exultando, quebraram seus ídolos em pedaços, exclamando e dizendo: há apenas um soberano, ele que está nos céus, que faz o bem aos homens. E depois que todas essas coisas aconteceram, Mateus, o apóstolo do ungido, apareceu ao bispo Platão e disse: Platão, servo de Elohim, e nosso irmão, saiba você que daqui a 3 anos descansará em Iá, e exultará pelos séculos dos séculos. E o próprio rei, a quem chamei de Mateus em referência ao meu próprio nome, receberá o trono do teu episcopado, e depois o filho dele. E ele, depois de dizer que a Shalom esteja convosco, e com todos os Kadoshim, foi para os céus. 3 anos depois, o bispo Platão descansou em Iá. O rei Mateus o sucedeu, espontaneamente dando seu reino para outro. E desde então ele recebeu a graça contra os demônios impuros e curou todas as doenças. Ele promoveu seu filho, o presbítero, e fez dele seu sucessor. E São Mateus terminou sua jornada no país dos canibais, na cidade de Mirna, no 16º mês de novembro, no reinado de nosso Salvador Yahushua ungido, ao qual seja a glória e o poder, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Fim.